Boa noite a todos. Primeiro vamos lembrar a todos que durante as férias nós não paramos nossos trabalhos públicos, então ainda continuamos nas segundas-feiras com trabalho de diálogo às 8 horas, nas quartas e nos sábados com a palestra às 4 da tarde. Com a exceção de que no dia 24, quarta-feira, e no dia 31, quarta-feira, também não haverá trabalho por causa do Natal, do Ano Novo. E às terças-feiras, esta é a última palestra de terça-feira, vamos retornar em março numa nova configuração. Tá? Então vamos iniciar com uma prece, pedindo a Deus, Pai de amor e bondade, Jesus Mestre querido, que estejam conosco nesta noite, que nos inspirem a ter um bom aproveitamento do que for dito hoje à noite. Que assim seja. Então, nossa palestra de hoje é sobre laços de família. E para começar a falar de família, vamos começar a falar de Deus, nosso querido Pai, de amor e bondade. Como nós lemos na primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, criou tudo o que existe. E existem apenas 3 coisas no universo. Existe Deus, existem os espíritos que Deus cria e existe a matéria que Deus criou para que os espíritos atuassem sobre ela. E Deus, na sua infinita inteligência, infinita sabedoria, criou leis que regem tudo que existe. Então Deus criou leis para a matéria, que são as leis estudadas pela ciência, como a lei de inércia, a lei de relatividade, tantas outras leis que a ciência estuda. E todas essas leis regem a matéria, sem interferência de Deus. Todo o universo está em equilíbrio em função dessas leis. Da mesma forma, Deus criou leis para os espíritos, que são as leis morais ou leis naturais. E essas leis também regem toda a vida do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. As leis morais dão um norte para a vida do espírito. Falam do que Deus espera de nós, de como nós devemos nos comportar e agir para fazer a vontade do Pai. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, ou seja, nós temos a intuição do certo e do errado, de bem e de mal dentro de nós. Ernest Hemingway, um autor, um escritor americano, disse assim: eu sei que é moral o que nos faz sentir bem depois, e imoral o que nos faz sentir mal depois. E ele acertou em cheio, porque é exatamente isso que acontece. O bem é o que está de acordo com a lei natural, com a lei moral, e cumprir a lei nos faz felizes. O mal é o que nos afasta da lei natural, e infringir a lei nos faz infelizes, porque a nossa consciência sabe que está errado. E nós ficamos com uma sensação ruim de desassossego, de inquietação, uma sensação de que alguma coisa está errada. Então vejam que no fundo nós sabemos o que nós temos que fazer para ser felizes. É só seguir a lei de Deus. É que a gente esquece fácil, precisamos sempre relembrar. Mas hoje, para falar de família, nós vamos falar de uma das leis morais, que é a lei de sociedade. Na questão 766, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que Deus fez o homem para viver em sociedade. Então Deus, em sua infinita sabedoria, quer que nós convivamos uns com os outros como irmãos, que nos ajudemos, que aprendamos uns com os outros, que cresçamos juntos, que desenvolvamos laços de amor e amizade entre nós.
Deus sabe que sozinhos nós não vamos muito longe, não vamos conquistar muitas coisas, ou talvez vamos demorar muito tempo para conquistar algumas coisas. Ao passo que juntos, cada um de nós com diferentes habilidades, cada um fazendo a sua parte, nós podemos conquistar grandes coisas e progredir mais rápido em sociedade. Nenhum de nós é bom em tudo. Um é melhor em matemática, outro tem o dom de falar bem, o outro canta muito bem, o outro é bom em organização. Tudo tem uma função útil na sociedade. Todos podem exercer uma função útil. E dependendo das suas habilidades e dependendo do que se dispõe a fazer e o que se dispõe a aprender a fazer. Nós podemos ensinar o que nós sabemos e nós podemos aprender com aqueles que sabem coisas que ainda não sabemos. Assim nós crescemos como indivíduos e como um todo em sociedade. Mas Deus não se limitou a colocar nós espíritos para conviver como irmãos. Ele criou o núcleo familiar. Se nós olharmos para a natureza, para os animais, nós vamos perceber que os insetos, os peixes, os répteis, com algumas exceções, quase não existe cuidado parental e vida em sociedade. Então, bota-se um ovo e ali aquele ovo vai eclodir e o filhote vai se virar sozinho assim que nasce. Nas aves já temos algum cuidado. Então, os pais fazem o ninho, protegem, trazem alimento. Mas logo que eles alçam o primeiro voo, também os filhotes já vão agir independentemente. Nos mamíferos, esse cuidado parental vai aumentando em tempo e em cuidado. E nós podemos observar que animais muito inteligentes cuidam mais tempo dos seus filhotes. Então, os elefantes, por exemplo, uma das espécies mais inteligentes que nós temos no planeta, cuidam cerca de 10 anos dos seus filhotes. E vivem numa pequena comunidade onde todos se ajudam. As baleias, também animais altamente inteligentes, vivem em comunidade, vivem em grupo e cuidam até 3 anos dos seus filhotes. Os macacos também, animais sociais, também cuidam dos seus filhotes. Nos chimpanzés, já foi até observado o cuidado por mais tempo com filhos com deficiência. Cuidados não só pelos pais, mas por todo o bando. E nós podemos observar que quanto mais inteligentes, mais sociais, maior o cuidado parental em quantidade de tempo e em esforço despendido, dando maior importância para o filhote e maiores os laços fraternos ali desenvolvidos entre pais e filhos e entre o bando. Mas por que eu estou falando de animais? Para nós entendermos que o cuidado parental, a constituição familiar, é uma evolução. Quanto maior a inteligência, maior a importância se dá para a família e para os filhos. Nós podemos perceber assim o quão é importante para Deus a constituição familiar e o cuidado dos filhos. Se para um animal inteligente que nem tem vida moral ainda, cuidar dos filhos é tão importante que ele deve despender um tempo considerável desenvolvendo aquilo. Imaginem para Deus a inteligência suprema, o valor que a família tem para Deus. A família é tão importante para Deus que Jesus, quando esteve entre nós, nasceu de uma mãe, no seio de uma família, passou pela infância, respeitou seus pais, cumpriu a lei de Deus nos mínimos detalhes. A família é tão importante para Deus que lá nos 10 mandamentos trazidos por Moisés, depois de uma longa lista de coisas que nós não devemos fazer, não matarás, não roubarás, nós temos um mandamento que diz: honrai pai e mãe. E é o único mandamento que tem complemento, dizendo: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dará. Deus aqui estabelece a importância da hierarquia na família.
Quem veio primeiro educa quem veio depois. Quem veio depois deve respeito a quem veio primeiro. E vejam que ele não diz ama teu pai e a tua mãe. Ele diz que o respeito é essencial, mesmo que ainda não seja possível amar. O Rossandro Klinger, um psicólogo espírita, sempre fala sobre como a sociedade de hoje, muitos pais centram na criança toda a sua atenção, fazendo todas as suas vontades. Fazendo todas as suas vontades porque querem ser amigos dos filhos. Só que a posição de pai é complicada. Como é que você vai ser amigo e ao mesmo tempo educar? Então, os pais acabam deixando a desejar na educação moral. Não sei se vocês já viram um videozinho que circula pelo Instagram, TikTok, Facebook. Um menino de 5 ou 6 anos faz birra para entrar no carro, não quer entrar no carro, e a mãe olha para ele totalmente sem saber o que fazer, só assiste a birra do menino. E aí vem uma menina de uns 10 anos, que provavelmente é irmã mais velha, pega o menino, joga para dentro do carro, bate a porta do carro, joga a mochila pela janela e sai pisando duro. Então, até a criança se sentiu incomodada com aquela situação, aquela falta de ação da mãe, e foi tomar uma atitude. Então, os pais que assim agem estão deixando de cumprir um papel importantíssimo que Deus lhes deu. Não é à toa que nós cuidamos dos nossos filhos por cerca de 18 anos ou mais. Nós reencarnamos em corpos frágeis, que precisam de cuidado, de atenção, por um longo tempo. O nosso cérebro se desenvolve muito lentamente e a neurologia hoje diz que o cérebro só vai estar plenamente formado aos 25 anos. Então nós passamos quase 1/3 das nossas vidas nesse tempo de infância, adolescência e juventude, ainda em formação, quando nós precisamos muito do apoio da família. Na questão 385 do Livro dos Espíritos, nós lemos que a fragilidade da tenridade é estratégia evolutiva que torna os espíritos mais flexíveis e acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que os devem fazer progredir. Então, apesar daquele espírito reencarnante ser um espírito adulto, para reencarnar, ele sofre como que um ofuscamento da personalidade. Ele passa por um período de semiconsciência no ambiente fluídico dos pais, ficando em um estado de maior maleabilidade para facilitar o processo educativo. Olha que oportunidade preciosa nós temos de incutir nesse espírito reencarnante ideias de bem, de moral, de amor, de família, principalmente nos primeiros anos, quando a personalidade dele ainda não veio à tona. E quando a personalidade verdadeira aflorar, lá pela pré-adolescência, a base já está construída se nós conseguirmos fazer essa educação moral. Os laços já estão fortes. Lembram do Pinóquio e do grilo falante? É como se os pais dessem um grilo falante para a criança, que vai seguir a vida com ele, sempre dando bons conselhos, na forma de memórias do que a mamãe e o papai diziam. Essas memórias dos nossos ensinamentos morais vão conflitar com as ideias erradas da personalidade antiga. E mais frequentemente do que nós podemos imaginar, nossos filhos vão seguir os nossos ensinamentos em detrimento dos erros do passado, porque a consciência que Deus nos deu, de que eu falei antes, essa consciência de certo e errado que temos dentro de nós, vai corroborar aquela ideia como a correta. Olha que responsabilidade, que oportunidade maravilhosa Deus dá aos pais e educadores.
Mas a constituição familiar não é uma fantasia em que todas as pessoas se dão bem, não é um comercial de margarina em que todo mundo acorda feliz para ir trabalhar e para a escola. As postagens perfeitas das redes sociais, os filhos perfeitos, os pais perfeitos, os companheiros perfeitos, os dias perfeitos, também não representam o que é uma família. Aliás, é a maior mentira contada na atualidade. Porque a família, o núcleo familiar, é um laboratório, é um ensaio do projeto de Deus para a grande família universal, a fraternidade universal, onde Deus espera que nós possamos compreender nossos irmãos, conviver bem com as diferenças. Alguém tem aqui alguma expectativa de que quando a gente evoluir vamos pensar todo mundo igual? Que no mundo de regeneração vamos ser todos iguais, agir igual, ter a mesma religião, falar a mesma língua, querer as mesmas coisas? Não vamos. Cada um é diferente. Cada um tem uma história, cada um tem uma cultura, cada um tem um pensamento. E o que pensar de irmãos de outros mundos, de outros planetas, com outras histórias, outros cristos, outras culturas? Como nós poderíamos esperar que todos nós pensássemos igual? A diversidade de personalidades, de culturas, de habilidades, de níveis de compreensão é universal. E nós estamos aqui nos irritando por poucas coisas. Através da convivência familiar, Deus espera que nós possamos conviver com as pessoas, desenvolver a capacidade de respeitar as pessoas e as diferenças, assim como nós gostamos de ser respeitados em nossas opiniões e gostos, para assim podermos fazer parte da grande família universal. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta dos espíritos é categórica: uma recrudescência do egoísmo. Um aumento gigantesco do egoísmo. O egoísmo já é uma chaga da humanidade. Imagina sem a constituição familiar, onde nós poderíamos chegar? Porque em família nós não podemos pensar só em nós. Tudo tem que ser dividido, da comida às tarefas. Viver em família é um exercício de civilidade e de socialização, de justiça e de amor. Deus criou as famílias onde a proximidade física e a interdependência criam oportunidades únicas de convivência, de aprendizado, de formação de laços, que poderão se tornar laços eternos. E Deus usa essa estratégia especialmente para unir espíritos que não se dão bem. Se a gente pensar, é difícil encontrar uma família em que todo mundo se ame. Sempre há alguma dificuldade de relacionamento aqui ou ali. Um filho mais rebelde, um pai mais rigoroso, um filho ingrato, uma mãe que não é amorosa. Porque nós sentimos afinidade com alguns membros da família e com outros nós temos grandes dificuldades. Por que será? Porque com aqueles que nós sentimos afinidade, nós provavelmente já temos esses laços de família desenvolvidos de outros tempos. E com aqueles que nós temos dificuldades, esses laços ainda precisam ser formados. E a grande oportunidade de formar esses laços está na unidade familiar. Esse tipo de relacionamento, onde não há afinidade e onde provavelmente houve grandes desentendimentos no passado, demanda tempo, paciência, esforço, dedicação, empenho para se transformarem em relacionamentos amistosos. Não é fácil,
mas também não é impossível, porque está nos planos de Deus. Se está nos planos de Deus, é para dar certo. Se aquele indivíduo veio para sua família, é porque Deus quer que vocês formem um vínculo de amor. Pode demorar, pode ser difícil, pode até mesmo levar mais de uma vida, mas certamente vai acabar acontecendo conforme Deus e os espíritos de luz em seu nome planejaram. A família é esse laboratório divino onde Deus nos permite a cada reencarnação conviver novamente com seres que nós já amamos e com quem nós vamos fortalecer laços, e com seres que nós ainda não amamos e com quem nós temos que criar laços. Então, o que é que nós podemos fazer para facilitar esse processo de formação de laços de família com aqueles com quem nós ainda não temos afinidade, para não dizer com aqueles que nós ainda temos antagonismos diretamente? Lembrando que eu disse antes, que nós somos felizes quando nós cumprimos a lei de Deus. E a formação de laços de família é uma lei de Deus. Então, melhor para nós se nós tentarmos cumprir a lei. Primeiramente, nós precisamos introjetar dentro de nós o conceito de respeito à individualidade e às diferenças. Pensar que cada um é um, que nós temos liberdade de pensar e de agir, chanceladas pelas leis de Deus, e que cada um está em um estágio de entendimento diferente. Quando o outro se sente respeitado, aceito como é, muitas barreiras já caem por terra. Em segundo lugar, em situações de conflito, nada se resolve quando as emoções estão descontroladas. O diálogo é importante, mas para existir diálogo é necessário que as partes estejam calmas, tranquilas. Então, ao invés de brigas, de gritarias, vale dizer, no momento não estou em condições de conversar. Eu preciso de um tempo para me acalmar, para refletir. Quando estiver mais tranquilo, retomo o assunto. Lembrar de escutar pacientemente o que o outro tem a dizer e se expressar também de forma tranquila. Estudar sobre a comunicação não violenta é uma ferramenta importante para aprender a se comunicar de forma que o outro entenda as suas verdadeiras intenções. Por exemplo, em vez de dizer, você não lavou a louça, podendo soar como uma acusação, uma reclamação, eu posso dizer, quando você não cumpre o combinado de lavar a louça, eu me sinto sobrecarregado. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa, mas que não acusa, que mostra como você se sente. Assim nós estamos lembrando o combinado e expressando nossos sentimentos. E por último, praticar o perdão sempre. Falar sobre o perdão já é outra palestra, mas rapidamente lembrando, perdão é tirar o peso da mágoa do nosso coração, é se libertar de uma prisão. Não é esquecer, não é se deixar machucar de novo. Às vezes nós precisamos até manter um certo distanciamento de pessoas que nos machucam constantemente. Mas se nós mantivermos o nosso coração livre de mágoas e soubermos colocar limites nesses relacionamentos, nós vamos estar bem. E quanto a esses problemas de relacionamento familiar, nós precisamos estar cientes de que nós podemos fazer apenas a nossa parte. Pela parte do outro, nós não somos responsáveis e não podemos fazer nada. Então, eu posso estender a mão buscando uma reconciliação, mas pode ser que anos se passem até que o outro esteja pronto para estender a mão também. Está tudo bem. Temos que aceitar e acreditar sempre que nós não podemos desistir, porque se está nos planos de Deus essa reconciliação, mais cedo ou mais tarde ela vai acontecer, mesmo que demore mais de uma vida. Nesse meio tempo,
nós podemos fazer a nossa parte, aguardar, lembrando que a prece é um artifício maravilhoso, colocando sempre a nossa família e seu destino nas mãos de Deus, pois Ele é o maior interessado no sucesso desse empreendimento. Obrigada pela atenção de todos. Então vamos agora ao momento do passe. Vamos pedir a Deus, nosso querido Pai de amor e bondade, a Jesus, Mestre querido, aos espíritos de luz, aos mentores desta casa espírita, que estejam conosco nesta noite, que nos transmitam as energias que nós necessitamos, nos trazendo luz, paz, esperança no futuro e fé. Pedimos também para nossos irmãos, nossos familiares, nossos amores, nossos amigos que estão em seus lares, que também recebam, Pai, as energias do alto, que os beneficiem em todas as suas necessidades. Te agradecemos, Pai, por esta noite, pela oportunidade de aqui estarmos, por podermos ter esta grande oportunidade de ouvir a Tua Palavra e de podermos trazer o conhecimento espírita para os dias das nossas vidas. Que assim seja. Vamos aguardar só mais um momento. Pronto. Obrigada, boa noite a todos.